Muito bom, tô vendo que está sendo muito bom, assim, né? Esse início agora do livro do Jesus no Lar. Vai ser bom porque acho que todo mundo vai poder contribuir, né? Com as apresentações, com as experiências pessoais. E isso também vai fortalecer a nossa prática, né? No dia a dia. Hoje eu vou falar a respeito de um tema que é saúde e espiritualidade. Não tem como esgotar o tema, né? Eu vou só iniciar e dar apenas uma perspectiva, porque o tema é muito amplo, muito amplo. Então eu escolhi um determinado foco para a gente poder começar essa conversa. Eu estudei, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, é sempre a minha base. Pesquisei no site da Organização Mundial de Saúde, trago uma pergunta do Consolador e fiz um curso oferecido pela Associação Médico Espírita de São Paulo. Foi um curso online que eles ofereceram, gratuito, a respeito de saúde e espiritualidade para todas as pessoas que trabalham, né, no caso deles, né, trabalham na casa espírita, mas pode se estender, né, a outros grupos também, e que pessoas, principalmente, que lidavam com atendimento fraterno, com reunião de subseção, com reunião de tratamento, tá? Então foi um curso muito amplo e que está disponível no YouTube, tá? É só procurar que vocês vão conseguir assistir algumas aulas. O curso foi todo dado por médicos, né, da associação, tá? Eu trouxe aqui, para a gente iniciar, o conceito da Organização Mundial de Saúde sobre o que é saúde. Este conceito não mudou desde que foi lançado em 1948. Algumas semanas atrás, nós tivemos no nosso grupo, né, um outro conceito que envolvia a espiritualidade. No entanto, eu fiz uma pesquisa e a Organização Mundial de Saúde não mudou esse conceito. Outras pessoas, a academia mesmo, já ampliou esse conceito, tá? Mas a oficial, né, que eu trouxe da Organização Mundial de Saúde ainda é essa. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doença ou enfermidade, tá? Por este conceito, né, quantas pessoas você acha que estão saudáveis? Muito poucas, né? Completo bem-estar físico, mental e social. Né? Então, pois é, o espiritual nós vamos falar daqui a pouquinho. Né? Normalmente, quando a gente fala a respeito de saúde, nós nos limitamos no corpo biológico, né? Nos aspectos biológicos do corpo físico. E esse é um conceito falho, né? A Grazi já levantou aqui a questão da saúde espiritual, né? Não tem como a gente se limitar ao corpo físico. E esse completo bem-estar físico, mental e social é praticamente impossível de se atingir, né? Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, viveu lá no 5º século antes de Cristo. Ele já trouxe um conceito, veja bem, o conceito da OMS é do século XX. No século V antes de Cristo, o Hipócrates já trouxe para nós um conceito bem mais amplo, né? Ele se baseia, né, no seu conceito, no conceito de homeostase, que é equilíbrio, né? Então, para ele, saúde é equilíbrio em vários aspectos. No aspecto biológico, no aspecto mental, que envolve o emocional, no aspecto social, né? Então, ele reconhece que existe aí
a questão da saúde nas nossas relações sociais, no aspecto ecológico. É claro que o conceito que nós utilizamos hoje de ecologia não é o mesmo que ele, mas naturalmente envolvia também o ambiente, né? O ambiente em que se vive e o aspecto espiritual. E o Moacir Scliar traz para a gente, ele via o homem como uma unidade organizada e entendia a doença como uma desorganização desse estado. Tá? Quer dizer, não deixa então de ser um conceito mais abrangente, né? Mais holístico, uma visão mais integral do ser humano. E eu achei muito interessante pela antiguidade desse conceito, né? Então Hipócrates já traz essa questão do equilíbrio. E na verdade, se nós formos avaliar, sempre que estamos com algum desequilíbrio, seja em qualquer aspecto, né? Físico, mental, social, nós deixamos então de ter saúde. A nossa saúde, principalmente biológica, é naturalmente atingida, né? E aí a gente passa então para o conceito de saúde que o Emmanuel traz. E aí a gente vai nessa questão que a Grazi já levantou. Na pergunta 95 do livro O Consolador, está lá escrito: em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Né? Então, assim, considerando todo o desenvolvimento que a medicina trazia naquela época e ainda nos traz, como é que a gente deve considerar a saúde? Claro que o ponto de vista dele, né, vai ser num aspecto mais espiritual. Para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Muito bem, o que são moléstias e deficiências transitórias da Terra? A gente conhece como problema de saúde. O corpo físico, né? O problema de saúde, né? Elas levantaram aqui um problema do corpo físico, então uma doença. E por que elas se constituem em contribuição preciosa? É uma forma de resgate. Porque isso vai estar registrado no meu perispírito, né? E aí ela vai, o nosso corpo é o vaso, né? Ele é considerado como vaso, ele que elimina esses registros anteriores que eu tive em outras vidas passadas, né? Então, na verdade, quando eu estou aqui encarnada, manifesto, eu estou fazendo a minha caminhada mesmo, na minha evolução, quando isso se manifesta e eu expurgo, né? Isso que está registrado no meu perispírito de outras vidas, né? Algo mais ou menos assim. Não sei se eu consegui. Mais alguém? Não necessariamente de outra. Acho que eu entendo isso. Pode. Mas também eu entendo que a doença não começa no corpo, ela começa em outros corpos. Então o corpo é o último lugar onde ela se manifesta. Entendo também nessa forma de explicar. Sim, isso. Ok. E aí eu vou fazer uma observação que a Cissa começou fazendo, que é essa questão das outras vidas. Na verdade, a espiritualidade costuma dizer que as doenças com as quais que nós contraímos na nossa reencarnação são muito mais da vida corrente do que de vidas passadas. Porque enquanto chegamos aqui com o corpo todo sadio, ao longo da nossa caminhada, vamos angariando vícios, né, maus hábitos, e muitas vezes temos uma doença, mas a maior parte das vezes quem tem um senso espiritualista coloca na conta das vidas passadas. Eu devo ter feito isso, eu devo ter sido aquilo. E na verdade,
estamos deixando de olhar para a vida atual e ver quais são os meus hábitos, né, que às vezes está gerando aquela condição de não saúde. Eu acho que muitas vezes quando a pessoa adoece, às vezes ela tem um instante de reflexão também, e nesse momento ela cresce, né? Geralmente a pessoa às vezes está muito ativa e quebra uma perna, aí ela para tudo e volta a atenção para dentro, e nesse instante ela tem várias reflexões, insights que vão mostrar os melhores caminhos dali para frente, né? Uma forma de frear para a pessoa continuar de outro jeito depois. Exatamente. É por isso que é uma contribuição preciosa, porque nós estamos falando do equilíbrio da alma, né? É a perfeita harmonia da alma. Então, muitas vezes quando vem a doença, ela me permite uma reflexão. Se eu sou julgada na cama, por exemplo, por uma simples gripe, ali é um momento de reflexão que eu tenho. Eu tenho que parar aquela minha correria, meu pensamento acelerado. O corpo, a vida me faz parar. Então, é uma reflexão. E, no entanto, se eu passo pela doença, né, tomo um comprimido e vou levando a vida, muitas vezes eu chego no plano espiritual desencarnada com os mesmos sintomas. Porque eu não fiz esse trabalho que é relativo ao espírito, né, ao espírito. Nós somos espíritos. Nós não somos o nosso corpo físico. Então é preciso que, ao vir a condição de não saúde, que eu possa fazer essa reflexão, né? Para que eu possa realmente ir caminhando nessa direção da perfeita harmonia da alma. Tá? Se eu recebo o corpo perfeito, por exemplo, e castigo ele com um vício, e no final da reencarnação, mais para o final, eu acabo tendo uma doença relacionada àquela condição que eu transformei em hábito, eu posso estar iniciando apenas a depuração daquele órgão, por exemplo, que eu lesei. Ou seja, eu cheguei aqui na minha reencarnação com uma situação de equilíbrio. E aí fui adquirindo hábitos e fui deixando para lá e adquirindo outros piores. E aí, de repente, eu preciso agora, como é que eu vou ter uma perfeita harmonia da alma se eu não tenho um equilíbrio nem a nível físico? Não tem como, né? Como é que eu vou querer um corpo perfeitinho se nessa reencarnação eu estou lambando ele para cá e para lá, cheia de hábitos terríveis? Não tem como. Então eu tenho que voltar a essa minha posição de equilíbrio, né? E muitas vezes é aí que a doença entra nessa caminhada. E aí nós vamos falar a respeito dos paradigmas que temos. Eu vou trazer dois, que podem ser utilizados para reflexão em outras áreas da nossa vida, mas hoje eu trago num aspecto em relação à saúde. O paradigma materialista. O Décio Iandoli foi uma das pessoas, um dos médicos que deu esse curso, e ele deu justamente a introdução. E aí ele diz que o paradigma materialista não rejeita o espírito, apenas o ignora. Então eu tenho uma condição, por exemplo, eu sempre tive muito problema de inflamação de amígdalas, problemas na garganta. Então eu passo a minha jornada terrena todinha, inflamou a garganta, antibiótico e anti-inflamatório. Daqui a pouquinho, a mesma situação, antibiótico, anti-inflamatório. O médico que tem, ou agente de saúde, né, que tem o paradigma materialista, ele vê o corpo como uma máquina. Ele estragou, ele tem que consertar. E muitas vezes, eu que sou o paciente, tenho o mesmo paradigma. Eu vou no médico, eu estou com um problema na garganta, eu quero que ele me conserte. Então ele me dá aquilo que eu necessito. Eu tomo antibiótico anti-inflamatório, 0 a 0 de novo, continuo minha caminhada. Tá? Esse é o paradigma materialista, que até sei que eu tenho alma, que eu tenho espírito, mas ignoro essas questões mais profundas
e vou apenas cuidando do corpo, da matéria. Paty, e algumas vezes ou muitas vezes, até sem orientação médica, eu administro esses antibióticos e fico contrariada se eu vou ao médico e ele não receita vários remédios. Acho que o médico é ruim. É verdade. Eu já vou pro médico querendo que ele me receite A e B. E se ele não me receita, eu acho que o médico ainda é ruim, né? Por quê? Porque eu quero só aquilo ali que eu acho que tem que me consertar, né? E aí o que acontece para a pessoa, para o paciente que tem o paradigma materialista? Além dele ter essa predisposição de querer só aquilo ali para cuidar do sintoma, e ele não pensa no que pode estar causando aquilo, ele também, esse paciente não consegue ir, por exemplo, num psicólogo, se ele tem, por exemplo, uma depressão, tá? Ele quer somente o remédio que cuide dos sintomas, né? Para um médico, ele até vai, porque às vezes está com uma dor, ou está passando mal, ou desmaiou, aí a pessoa fala, não, você tem que ir no médico. A pessoa aceita, aí então eu vou ao médico. Mas se você fala assim, olha, seria bom que você fizesse um tratamento com um psicólogo para você ver o que pode estar te perturbando a esse ponto, aí a pessoa acha que não, eu já estou cuidando dos sintomas, eu não preciso do psicólogo, tá? Então quer dizer, a pessoa está limitada aos sintomas do próprio corpo biológico, né? A mesma coisa é a pessoa, por exemplo, que tem problema de pressão e é uma pessoa de caráter forte, às vezes agressiva, fica nervosa à toa, né? E toma o remédio de pressão todos os dias. É a mesma coisa, a pessoa não pensa numa forma de melhorar o seu jeito de ser, né? O que é que a leva a ter aquela reação? Ela simplesmente acha, não, eu tenho, é como se a gente viesse de fábrica, não, eu tenho pressão alta. Então eu vou cuidar da minha pressão alta com remédio, pronto e acabou. É o paradigma materialista. O problema é que nós não somos só matéria. Então, chega num determinado momento em que a necessidade do espírito, e isso não precisa ser nessa reencarnação, não. Nós podemos levar 2, 3, voltando para o plano espiritual e novamente adquirindo a consciência. Ah, não. Eu não podia ter cuidado só do meu corpo, né? Eu teria que ter cuidado também de tudo que está por trás dos meus desequilíbrios, considerando que eu tenho uma alma. Como nós, nesse grupo, já temos conhecimento da lei de responsabilidade pessoal, né? Para nós, fica mais fácil compreender essa responsabilidade em relação a essa reflexão que precisamos fazer no momento de desequilíbrio da saúde. Qual é seu nome? Luana. Eu aprendi com uma amiga que ela fala assim, eu estou manifestando uma sinusite. Ela não fala nem eu tenho, nem eu estou. Ela fala, estou manifestando, mas já estou me recuperando e já está buscando melhora. Porque senão a pessoa fica muito no eu tenho, e ela vira que ela carrega aquele fardo daquela doença, né? Ou eu estou e está é no presente. Então você está e vai continuar se você não mudar esse status, né? Essa visão fragmentada do ser humano, ela reforça o paradigma materialista, tá? Eu tenho uma gastrite, então eu vou no médico que cuida do estômago. Eu tenho um problema no pulmão, então eu vou no pneumologista, né? Quer dizer, tudo fragmentado, mas ninguém está vendo o todo. Bom, atualmente o paradigma materialista está caindo, porque tanto na área da saúde, eu vou mostrar isso, já existem várias pesquisas, e também os médicos estão percebendo que nós não somos só
o corpo, né, que tem algo além. Então, nós estamos entrando numa era em que esse paradigma também vai cair, né, porque além do conhecimento do DNA esgotado, né, nas suas leituras e conhecimentos, nós estamos com evidências que apontam claramente para algo além da matéria. E aí a gente vai falar do paradigma espiritualista. O ser humano é mais que o seu corpo biológico, né? É uma visão integral, esse paradigma traz essa visão mais integral do ser humano, introduz questões filosóficas e morais como fatores de saúde ou doença, né? Então, busca-se, por exemplo, você já nota um médico, por exemplo, diferente quando ele procura, sabe? Ele começa a te fazer perguntas fora daquele campo direcionado daquele sintoma, né? Então, já busca as questões filosóficas, morais. O foco central da atenção é a pessoa e não a doença. E é interessante que nessa palestra do Ian Doyle ele fala assim, a única doença que a pessoa não tem, mas que a pessoa é o alcoolismo. Nós falamos, eu tenho pneumonia, mas fala, eu sou alcoólatra, como se fosse parte da personalidade da pessoa. E na verdade é um tratamento que se faz durante toda a vida, né? Todas, e tanto o alcoolismo quanto outras doenças, nós precisamos pensar o quê? Nessa sede, que é o espírito, que traz, né, as causas ou as raízes. É por isso que a gente precisa ter essa reflexão. Reformulo o conceito de cura, né, porque eu tratei a minha inflamação de garganta durante muito tempo, dentro desse paradigma materialista, até que eu tive conhecimento mais aprofundado e comecei a estudar dessa questão, que a raiz, né, da doença se encontra na sede da alma. Então eu comecei a parar, bom, o que para aqui é o que eu não consigo expressar, né? Essa região aqui é a região da emoção. Então o que a garganta começou a inflamar e eu já acende a luz amarela. Opa! Paro e olho para o lado. O que está acontecendo comigo? Em que situação que eu estou? O que eu estou vivenciando no trabalho, na família, na escola, nos grupos? O que não está querendo sair? E aí o que acontece? A partir do momento que eu começo a reflexão, vou buscando as causas, mas também buscando o tratamento, né, dentro de mim mesma, as crises foram diminuindo o tempo, né, de duração e também diminuindo as incidências, tá? Porque o conceito de cura vai modificando. Se a causa está no espírito, então eu tenho que fazer uma reflexão nesse sentido. Mas não é a gente procurar assim, eu não consigo saber por quê. Porque pode estar em outra vida, pode estar. Mas eu carrego as minhas vidas todas dentro de mim. Então, para mim, na minha experiência, não me importa como começou. O que eu tenho que entender é que quando a garganta começa a inflamar, é um gatilho. Alguma coisa está acontecendo comigo. Então eu tenho que olhar para mim mesma, né? Então eu tenho uma doença crônica, eu preciso olhar para mim. Já nasci congênito, eu preciso olhar para dentro de mim mesma e tentar entender o que aquilo ali está dizendo para mim. A doença biológica pode ser a cura para o espírito, nesse sentido que a Luciana trouxe, né? Muitas vezes eu trago, por exemplo, um enfisema pulmonar no sentido de estar limpando o meu espírito daqueles resquícios dos meus hábitos, né, adquiridos durante muito tempo. Mas, ao lado desse enfisema, tem também uma questão de melancolia. Eu estou olhando para isso também?
porque senão eu desencarno e chego lá com a doença. Eu deixo o corpo, às vezes com um câncer ou enfisema pulmonar ou qualquer uma outra doença, chego no plano espiritual da mesma forma. Então, por isso que eu preciso entender, eu sou um espírito, então eu preciso olhar para mim mesma, né? Os meus hábitos, a forma como eu sou, a minha personalidade, né? E o que isso está trazendo para mim em termos da minha própria saúde. Ô, Paty, a gente poderia falar então do tratamento homeopático que tem mais uma visão espiritualista? Ele tem uma visão mais holística, porque nem todo homeopata é espiritualista, Entendi. tá? Aquele que tem essa visão espiritualista, ele pode até te indicar caminhos de reflexão, talvez mais aprofundados, tá? Mas o homeopata, ele está nessa direção, de uma visão mais integral. Então, ele não vai cuidar só da minha garganta. Eu chego lá, ele fala assim, como é que está a sua vida? Como é que está a sua família? Aí eu falo, meu marido está morando longe. Quanto tempo que ele está lá? Como é que está a sua filha em relação a essa situação? Entendeu? Então ele não olha só a garganta. Ele vai tentando entender a situação em que eu me encontro, para depois ele tentar me transcrever, né, um receituário que vá um pouco na sede daquilo também que eu estou sentindo. Então, se eu tenho, por exemplo, às vezes, sentimento de medo, então ele vai, dentro do conhecimento dele, me receitar alguma coisa para me auxiliar. Ele trata o meu sintoma, tanto que às vezes eu falo, se doer muito, eu posso tomar um analgésico? Ele fala, pode. Ele nunca falou que não, mas ele vai além, né? Por quê? Porque ele não vê só a garganta, ele não vê só o órgão, ele vê a pessoa. A pessoa. Eu acredito, e isso eu já li, afirmado em alguns livros espíritos, que a homeopatia vai, no futuro, cada vez mais ganhando adeptos. Porque nós estamos também entrando numa era em que a questão da espiritualidade vai ficar mais patente, né? Mais clara na nossa vivência. Tá? Então, nessa visão mais integral, eu tenho a desfragmentação do doente, né? Eu não vejo só o órgão, eu vejo a pessoa. Eu trato o doente e não a doença, né? Então eu vejo o ser humano na sua complexidade, e aí como paciente eu também tenho que me entender que eu não sou só a minha garganta, mas que eu sou também o que provoca a inflamação da garganta. Valorização dos aspectos morais, né? A forma como eu vejo a vida, os meus valores, né? Se eu acolho, né, a diversidade que existe à minha volta, ou se aqui dentro, cada pessoa diferente de mim, eu estou brigando, eu não aceito, eu rejeito, né? Então, tudo isso aí entra. E valorização também dos aspectos espirituais. Por isso que é muito interessante a gente sempre procurar estudar, que é uma forma também da gente se conhecer e também começar a compreender melhor onde estamos inseridos nesse plano, né, de várias vidas, como a Lu colocou, né? Eu estou no meu lar fazendo culto, eu não estou ali só eu, a cadeira, a mesa e o livro, né? Existem pessoas, mentes ali que estão me inspirando, às vezes numa palavra, e outras que estão me vigiando. Quando você falou, eu lembrei do irmão Jacó, que o Espírito fala. Você falava lá um monte de coisa, você não faz nada porque eu sei que eu estava te acompanhando, né? Então, é todo um aprendizado que a gente tem. Este é William James, considerado um dos pais da psicologia. E eu gosto muito dessa definição dele, porque eu estou falando aqui de saúde e espiritualidade.
Então ele traz como espiritualidade um elevado sentimento que une a criatura ao Criador. Eu achei tão amplo esse conceito, eu gostei tanto dele, porque ele fala realmente de um sentimento, né, que me une a uma inteligência suprema. E aí, o que a espiritualidade faz? Né? Eu cultivar esse sentimento da espiritualidade gera capacidade de transcender, então cria resiliência em mim, porque eu vou além da situação que eu vivo ali. Às vezes no trabalho tem uma situação, mas eu consigo entender os aspectos, às vezes, da própria situação, né? Como é que a personalidade de quem está envolvido, ou então assim, dou uma respirada, esperar um pouco, porque as coisas vão se acalmar. Então isso também vai criando essa resiliência, né? Transformadora do ser, porque com a vivência dessa espiritualidade, eu vou me observando e também vai nascendo um desejo de querer ser melhor do que eu mesma sou, né? Então, no sentido de me melhorar, de ser melhor para mim mesma, dar significância à vida e ao sofrimento, traz resiliência também. Então eu passo por uma situação de dor, né? Mas eu perduro, né? Eu persevero naquela situação, porque eu sei que existe uma instância maior da vida. É intrínseca do ser humano, né? Lá nos livros de história a gente já via que o ser, né, mais primitivo, ele já tem esse sentimento de algo superior. E aí eu trouxe para vocês alguns artigos, vou mencionar rapidamente, tá? De estudos que têm sido feitos, principalmente no século XX, eles começaram a ser feitos, relacionando saúde e espiritualidade. Então a gente tem aqui na Revista Brasileira de Educação Médica um artigo, né, original, Espiritualidade e Formação nos programas de residência em saúde de uma cidade do Nordeste brasileiro. Então foi introduzida, né, uma disciplina de espiritualidade numa residência, e aí foi feita pesquisa, né, tem todo um acompanhamento, tá? Esses são os autores, Arthur e Leopoldo. Tem essa daqui, Espiritualidade, Religião e Saúde, os últimos 15 anos de campo de pesquisa, tá? Essa Alessandra Lamas é de Juiz de Fora, então ela fez com o Giancarlo. E isso só trouxe esses dois para citar, tá? Porque tem vários. Esse é o Harold Kuehne, ele estuda muito essa questão da espiritualidade, tem muitos artigos. Então, religião, espiritualidade e saúde, as implicações da pesquisa e as implicações clínicas, né? Então, aqui ele fez esse gráfico, onde a gente tem o número de artigos, tá? Publicados sobre espiritualidade, religião e saúde, por um período de 3 anos, tá? Usando termos religião, religiosidade, religioso, espiritualidade, tá? Então vocês veem que aqui são os anos, né? Até os anos 90 ali estava mais ou menos. A partir dos anos 90, aí o número de artigos na academia começou a subir. Século XX, mais de 1.200 artigos científicos. A maioria dos artigos encontrou correlação significante e positiva nos seguintes itens: depressão, diminui a incidência e o tempo de recuperação. Então, a pessoa que tem uma prática, né, de espiritualidade na vida, ela tem menos tendência a desenvolver a depressão, e quando tem, o tempo de recuperação é muito mais rápido.
suicídio e abuso de drogas, inversamente proporcional ao grau de envolvimento religioso. Quanto mais envolvida em práticas religiosas, menos uso de drogas e menos número de suicídios. Saúde cardiovascular. Diminui a pressão arterial, AVC e morte por infarto agudo do miocárdio. Então, recomendamos práticas aqui no Grupo Ismael, as tarefas estão aí à vontade para quem quiser participar e também manter essa prática, né, de vir, de participar, de se envolver, tá? Porque isso também vai ajudar na sua pressão alta. O que você falou? Não há contraindicação. O próprio culto no lar, né? Você fez aquela pergunta, né? O que tem de diferente, né? Sim. Eu sinto que o dia do culto no lar, na minha casa, existe uma calma, sabe? O ambiente fica calmo, as coisas andam num ritmo mais assim, tranquilo. É a prática, né, do sentimento da espiritualidade. E acreditar em Deus. 52 estudos, 75% mostram que as pessoas vivem mais. 19% dos estudos não aferiu diferença e apenas 2%. Um trabalho informou que as pessoas vivem menos. Fatores importantes, religiosidade intrínseca e extrínseca. Aqui é interessante, por quê? A religiosidade intrínseca é aquela que traz uma transformação para a pessoa. Então, ela é significante para a pessoa. Ela não é apenas um bater cartão lá na igreja, ou no templo, ou no grupo de fraternidade. Ela traz uma vivência, uma experiência, né, para a pessoa que a vive. Versus religião extrínseca, né, que é aquela que a pessoa faz, mas sem envolvimento. Características da religião: algumas religiões têm uma prática mais intensa de envolvimento das pessoas e também o apoio social. O apoio que o grupo, você dentro do grupo, sente, né? Por exemplo, isso é assim, palpável no nosso grupo, quando alguém coloca que está precisando de prece, né? Aí o pessoal vai lá, coloca a mãozinha, quer dizer, eu já vivenciei isso, você sente, é quase assim, palpável, você sente aquele apoio, aquela sustentação do grupo ali naquele momento em que você necessita. Também é do Harold Cohen. Então, gente, vale a pena acreditar em Deus, né? Pelo que está aí. O livro dele é Espiritualidade no Cuidado com o Paciente. Os resultados: pessoas religiosas vivem cerca de 7 anos a mais, utilizam 56% menos os serviços de saúde. Por quê? Porque elas vivenciam uma prática de mais calma, na mente, né, de mais tranquilidade. Reduzem em mais de 6 dias por ano o tempo de internação. Isso tudo comprovado, tá, gente? São os 3 estudos mais bem delineados que trouxeram isso daí. Bom, e no grupo Ismael? Opa, não sei se eu estou sendo repetitivo, mas essa vibração, essa leitura, esse investimento que a gente faz, nos capacita, não sei se a palavra é certa também, para recebermos mais. Porque você abre o canal, né? Você abre o canal. Então, realmente, inclusive, você sente mais essa recepção, né? Porque você está abrindo esse canal mesmo, né? Com a espiritualidade. Bom, quando a gente chega no Grupo Ismael, a gente vem normalmente em situação de fragilidade, ou do corpo físico. Então a pessoa chega, procura atendimento fraterno porque está sentindo alguma dor física, ou física, ou alguma depressão, alguma coisa a nível psíquico também, né? Ou
uma situação de fragilidade espiritual. Por exemplo, traz um relato de que a casa não está vivendo uma situação conflitante, as pessoas, está uma energia esquisita, alguma coisa assim mais sensorial. Ou então de ambos, né? A conjunção do que é corporal também e do que é espiritual. E aí eu pergunto, qual que é o seu paradigma? Porque dependendo do seu paradigma, você vai voltar ao grupo Ismael ou não. Fala, Lázaro. Amor, nós, seres humanos, viemos por espiritismo pelo amor ou pela dor. 99% é pela dor. 99%. Inclusive, antes de ontem, que eu fui numa casa, em que chegou um senhor que nunca foi, chegou lá e falou assim, a minha filha suicidou-se, a minha mulher está indo no mesmo caminho. Entende? Então nós só vamos acreditar nisso aí, que o tratamento do nosso corpo físico, desse espírito, não é desse corpo físico, porque primeiro tratamos do espírito, para depois, então só pela dor. Nós precisamos de acreditar nisso que você falou do Deus Supremo. Quem é que mantém esse espaço, esse ar aqui? É Deus. Então, se nós acreditamos nele, nós já ganhamos, como você diz, algum tempo de vida. Só em acreditar nele, nós já ganhamos algum tempo de vida, já respiramos melhor esse ar que ele nos dá de graça. Porque quando nós não acreditamos, que nós somos materialistas, como esse ar aqui é meu. Meu não. Tem alguém que é dono disso aqui. Se ele quiser, ele corta isso, eu passo a sentir falta de ar de uma hora para outra. O que acontece aqui na Terra atualmente, a gente tem uma diversidade muito grande de espíritos, né? E até aqui na sala, por exemplo, nós podemos dizer que o nível de crença, né, ou de certeza, às vezes, né, também varia. Isso é natural, porque depende muito também do histórico, né, que a pessoa traz em relação à vivência do conceito de espiritualidade, né? E aí fica o convite aqui para a evangelização infanto-juvenil, né? Porque hoje a minha filha tem 18 anos, ela já tem uma prática, eu não preciso falar com ela já tem os grupos, ela já tem as atividades, né? Mas por quê? Porque desde pequena ela foi levada a criar o hábito de desenvolver esse sentimento de espiritualidade, né? Então, por isso que fica difícil a gente aquilatar, e a gente também, né, não pode julgar as pessoas por isso, porque às vezes ela nunca teve uma compreensão. Por que é que recebemos espíritos no culto no lar? São muitos espíritos que não sabem nem que desencarnaram. Eles não têm uma noção, né, de que nós temos uma jornada terrena e depois nós vamos para o plano espiritual para uma outra vivência, né? Então, por isso que é importante que dentro da lei de responsabilidade individual, né, eu procurar cuidar de mim, porque dentro do meu núcleo, eu fazendo a minha parte, eu serei um veículo também de auxílio da espiritualidade para aqueles que estão comigo, né? Então vamos pensar qual que é o meu paradigma quando eu estou aqui no grupo Ismael e que vou também para as atividades. No atendimento da Terra, normalmente no primeiro atendimento, nós temos lá a indicação da preparação noturna, leitura edificante em voz alta, prece e a água fluidificada, né? Em voz alta já foi esclarecido aqui também por essa questão, né, que a gente está conversando sobre o culto no lar, é porque nós estamos cercados de espíritos ali também. Então, é importante. E outra coisa, a leitura em voz alta, parece que a gente que está lendo, parece que presta mais atenção. Você ouve a sua voz, né? Então, parece que a gente se torna mais consciente daquilo que está lendo.
a prece, né, naturalmente a água fluidificada, que vai servir ali também de veículo da espiritualidade para algo que eu necessito. A orientação é sempre evangelização do próprio ser, né, incluindo a presença aos estudos na quarta-feira. Então é nesse primeiro momento do atendimento que aí a gente volta lá no paradigma do slide 6, aquele primeiro lá. Se eu tenho um paradigma materialista, né, provavelmente não vou voltar mais. Né? Por quê? Porque o atendimento, ele me sugere práticas que me levam a considerar a minha vida como espírito. Né? E eu tendo esse paradigma mais consolidado, eu vou compreender e vou para essas práticas de uma forma tranquila. Né? Então, muitas vezes a pessoa passa pelo atendimento, se sente melhor, ela vem para cá, começa a frequentar na quarta-feira. É importante vir porque a espiritualidade vai às nossas casas às quartas-feiras, durante a madrugada, e aí as coisas começam a fluir melhor, né? Porque com esse paradigma espiritualista, eu também abro o campo para essa comunicação. O Paty, quem eu puder vir na quarta, tem a reunião do Do sábado, sábado, às que 10 horas também. também. A mesma A coisa. dinâmica é um pouquinho diferente, é muito bacana também. E ainda pode trazer as crianças. Isso. A preparação. Bom, como é que eu me preparo para a atividade, né? Acolhimento amor ou tratamento amor? Seja eu tarefeiro ou paciente, né? A primeira coisa é a presença do propósito dentro de si. Pegando uma comparação da doença que a gente está falando, da consulta no médico e tudo, não adianta eu ir ao médico e ele me dar lá uma receita ou me fazer recomendações e eu não querer seguir, tá? Não adianta. Eu não tenho propósito dentro de mim. Então o médico fala assim: Patrícia, cuidado, porque você está na fronteira de ficar diabética. Então o que você precisa fazer? Você precisa rever a sua alimentação, você precisa ir na nutricionista, você precisa fazer atividade física, pelo menos 3 vezes por semana, e tá. Mas eu não tenho esse propósito dentro de mim. Eu não aceito aquilo que ele fala para mim. Então, eu não vou fazer nada daquilo. Ou vou fazer pelos poucos. Né? Aí eu vou para academia, eu vou para natação, aí vou um dia, falta o outro, depois, tá frio, vou voltar agora só no segundo semestre, lá para setembro, que tem a primavera. Aí a alimentação. Não, tá, eu vou na nutricionista. Tá todo mundo, vai na nutricionista. Vou na nutricionista. Aí ela fala o que eu posso comer, o que seria melhor para mim, né? Mas aí eu olho e falo assim, eu vou comer pão branco todo dia. Não posso, mas eu vou comer. Porque isso eu não abro mão, gente. Não abro mão, não consigo. E ó, quinta-feira é dia de macarronada. Então não tem jeito. Eu tenho que comer. E aí vai. É a festa na casa da tia Cotinha, um docinho. Agora é dia dos namorados, um bombonzinho. Nanana. Eu não tenho propósito de me cuidar. Eu não tenho propósito. Então é a mesma coisa na tarefa aqui. Eu tenho uma tarefa. Como é que eu tenho que... Eu tenho uma preparação, nós vamos passar pela preparação. Tenho uma preparação da tarefa. Não tenho propósito dentro de mim. Surge um compromisso, aí eu vou para o compromisso. Não vi que era o dia da reunião. Saí da dieta. Meu colega vai fazer um churrasco que vai ser lá em casa, no dia da reunião. Então eu não tenho propósito construído dentro de mim. Cada hora vai surgir uma coisa. Qual que é a preparação? Pensamento e sentimento elevados, vibração positiva pelo tratamento, leituras edificantes. Ora, eu sou paciente e não me preparo para a reunião.
Eu sou tarefeiro. A tarefa é bom para quem? Para mim. Para mim. Para mim. A espiritualidade não tem que ficar me vigiando se eu vou comer, se eu vou... A tarefa é boa para mim. Então, é um propósito que eu construo dentro de mim. E aí, seguir as orientações se torna uma coisa tranquila, porque aquilo ali está consolidado dentro de mim. Suspensão de ingestão de carne e bebidas alcoólicas. 48 horas no tratamento amor, 24 horas no acolhimento amor.